Desligando o microfone. Meu pai é Políbio, de Corinto. Minha mãe, Mérope, uma Dória. Eu era considerado como um dos mais notáveis cidadãos de Corinto, quando ocorreu um incidente fortuito que me devia surpreender. Realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. Um homem, durante um festim, bebeu em demasia e, em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento. Mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa, o que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. À revelia de minha mãe e de meu pai, fui ao templo de Delfos, mas às perguntas que propus, Apolo nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas. Que eu estava fadado a unir-me em casamento com minha própria mãe, que apresentaria aos homens uma prole malzinada, e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Eu, diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exiliar-me para sempre da terra coríntia, para viver num lugar onde nunca se pudessem realizar, pensava eu, as torpezas que os funestos oráculos haviam pronunciado. Caminhando, cheguei ao lugar onde tu dizes que o rei pareceu. A ti, mulher, vou dizer a verdade, do princípio ao fim. Seguia eu minha rota, quando cheguei àquela tríplice encruzilhada. Ali, surge-me pela frente, em sentido contrário, mar alto. E logo após, um carro tirado por uma parelha de cavalos. E nele, um homem tal como me descreveste. O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro. Nesse momento, passava o carro ao meu lado. E o viajante chicoteou-me na cara com seu duplo rebenque. Ah, mas ele pagou caro com essa afronta. Ergui o bordão com que viajava e bati-lhe com esta mão. Ele caiu, a primeira pancada, no fundo do carro. Atacado, matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação com Laios, quem poderá ser mais desgraçado do mundo do que eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum cidadão, nenhum forasteiro poderá receber em sua casa, nem dirigir-lhe a palavra. Todos terão que me repelir. O que é mais horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim. A esposa do morto, eu a maculo tocando-a com minhas mãos, porque foram minhas mãos que o mataram. Não sou eu, um miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me exile e que exilado não mais possa voltar à minha pátria de origem? Nem ver os que me eram caros, visto que estou fadado a unir-me à minha mãe e a matar meu pai, a Políbio, o homem que me deu a vida e me criou? Não pensaria bem aquele que afirmasse que meu destino é obra de um Deus malvado e inexorável? Ó potestade divina, não e não. Que eu desapareça dentre os humanos, antes que sobre mim caia tão acerba vergonha. Também a nós, ó rei. Também a nós isso emociona. Mas tem esperança, aguardando a testemunha que tudo esclarecerá. Assim, é a única esperança que me resta. A palavra desse pastor, que aí vem. E por que a presença desse homem te poderá tranquilizar? Vou dizer-te já. Se o seu depoimento coincidir com o que disseste, eu estou salvo. Que revelação teria sido essa tão importante que ouviste de mim? Conforme declarastes há pouco, esse homem dissera que Laios foi assassinado por salteadores. Se ele persistir em tal afirmativa, não teria sido eu o assassino. Pois ninguém confunde um homem só com vários. Mas se ele se referir a um só agressor, é evidente que fui eu o autor do crime. Sim, certamente. Ele o disse. E não poderá agora negar seu testemunho. Todo o povo ouviu
Então, não fui eu a única. No entanto, ainda que mude agora sua narração, nunca poderá provar que a morte de Laios foi obra tua, visto que, pelo oráculo de Apolo, o rei devia morrer às mãos de meu filho. Ora, esse filho infeliz não poderia ter ferido a Laios, porque morreu antes dele. Em tal caso, eu não daria mais nenhum valor aos oráculos. Tens razão. Mande, pois, chamar esse escravo, sem demora. Vou mandar, imediatamente. Mas entremos no palácio. Nada quero fazer que te desagrade. Possa eu conservar a mais santa pureza, quer em minhas palavras, quer em minhas ações. Possa eu obedecer na vida as leis sublimes instituídas pela providência divina, da qual é o Olimpo, o Supremo Pai. Não as criou a natureza mortal dos humanos, e nunca as apagará o sono do esquecimento. Vive nelas uma potestade divina a que a velhice não pode atingir. O orgulho é que produz o tirano, e quando tiver em vão acumulado excessos e imprudências, precipitar-se-á do fastídio de seu poder num abismo de males, de onde não mais poderá sair. Mas suplicamos ao Deus que não cesse a campanha pela salvação da cidade. A divindade será sempre a nossa protetora. A todo aquele que se mostrar prepotente por suas ações ou por suas palavras, que não venere santuários nem respeite a justiça, que uma funesta morte o castigue, punindo por sua insolência. Se ele fizer fortuna pelo sacrilégio e pela impiedade, quem mais quererá manter domínio de sua alma? Se tão nefandos crimes merecem honrarias, de que valem entoar cânticos em louvor dos deuses? Não mais iremos ao santuário central da terra a fim de prestar culto ao Deus, nem ao templo de Abê, nem a Olímpia. Se esses oráculos não mais se realizarem de modo que possam ser citados como exemplo a todos os homens. Ó Deus Todo-Poderoso, se merece esse título, Zeus, Senhor Supremo, que isso não passe despercebido a teu poder imortal. Se de nada valerem os oráculos enviados a Laios, serão desprezados. Apolo não mais será honrado com o devido esplendor, e o culto dos deuses desaparecerá. Senhores desta cidade, tive a ideia de levar aos templos dos deuses estas coroas e estes perfumes. Édipo continua perturbado por inquietação terrível. Recusa-se a interpretar de modo sensato os oráculos novos de acordo com os antigos. Ao contrário, confia em quantos lhe venham dizer coisas apavorantes. Visto que por minhas súplicas nada consegui de ti, Apolo Lício, que és o Deus mais próximo de nós, irei, como suplicante, com estes dons votivos, para que, dissipando todas as sombras do terror, nos tragas a tranquilidade. Todos nós nos sentimos amedrontados, como marinheiros que veem o seu piloto em desafino. Podereis dizer-me, ó estrangeiros, onde fica o palácio do rei Édipo? Dizei-me, sobretudo, onde está o rei? Seu palácio é aqui. O rei está em seus aposentos. Aqui está a rainha, sua esposa e mãe de seus filhos. Que viva sempre feliz a esposa legítima desse homem. Que o mesmo aconteça a ti, peregrino, porque bem o mereces, por tuas bondosas palavras. Mas dize por que vieste e que notícias nos queres anunciar? Coisas favoráveis para tua casa e teu marido, senhora. De que se trata? De onde vens tu? De Corinto. A notícia que te trago ser-te-á muito agradável, sem dúvida que o será, mas pode também causar-te alguma contrariedade. Mas que notícia seria essa, que produz assim um duplo efeito? Os cidadãos do Istmo resolveram aclamar rei a Édipo, segundo dizem todos. Que? O venerado Políbio já não exerce o poder? Não, a morte levou à sepultura. Que dizes tu? Morreu Políbio? Eu pereça já, se não for a pura verdade. Mulher, corre, vai ligeira dar esta notícia ao rei. Oh, que será dos oráculos sagrados? Foi com receio de matar a esse homem que Édipo se exilou. E agora se vê que não foi morto por Édipo, mas sim pelo destino. Jocasta, minha querida esposa, por que me mandaste chamar? Ouve o que diz este homem, e vê de que valem os oráculos do Deus.
Quem é ele? E que novas nos traz? Acaba de chegar de Corinto e comunica-nos que Políbio, teu pai, deixou de viver. Que dizes, estrangeiro? Fala tu mesmo. Se deve ser essa minha primeira declaração, eu a confirmo. Sabe que teu pai faleceu. Foi vítima de alguma traição ou por enfermidade? O pequeno que seja, um abalo moral pode matar um homem idoso. Pelo que vejo, ele morreu em consequência de alguma doença. Ele já não era jovem. Ora, eis aí, minha mulher. Para que, pois, dar tanta atenção ao solar de Delfos e aos gritos das aves no mar? Conforme o oráculo, eu devia matar meu pai. Ele já morto e sepultado, estando eu aqui, se ter sequer tocado numa espada, a não ser que ele tenha morrido de desgosto por minha ausência. Caso único em que eu seria o causador de sua morte. Morrendo, levou Políbio consigo o prestígio dos oráculos. Sim, os oráculos já não têm valor algum. E não era isso que eu dizia desde muito tempo? Sim, é verdade. Mas o medo me apavorava. Doravante não lhes daremos mais atenção. Mas não deverei recear o leito de minha mãe? De que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive a lei do acaso, e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é abandonar-se ao destino. A ideia de que profanarás o leito de tua mãe te aflige, mas tenha havido quem tal faça em sonhos. O único meio de conseguir a tranquilidade de espírito consiste em não dar importância a tais temores. Teria toda a razão. Se minha mãe não fosse viva, mas visto que ela vive ainda, sou forçado a precaver-me, apesar da justiça de tuas palavras. No entanto, o túmulo de teu pai já é um sossego para ti. Certamente. Mas sempre receio aquela que vive. E quem é a mulher que te causa esses temores? É Mérope, ó velho, que era casada com Políbio. E que tem ela para provocar tantas apreensões? É um oráculo dos deuses, estrangeiro. Um oráculo terrível. Podes revelar-me esse oráculo ou é vedado a outros conhecê-lo? Pois vai saber. Apolo disse um dia que eu me casaria com minha ímpia mãe e derramaria o sangue de meu pai. Eis aí porque resolvi, muitos anos, viver longe de Corinto. Tive razão. Mas é tão agradável contemplar o rosto de nossos pais. E foi por causa desses receios que te isolaste de lá? Também porque não queria ser o assassino de meu pai. Ó velho. Oh, por que não te livrei eu de tais cuidados? Eu, que sempre quis bem. Seguramente. Eu te recompensaria por tamanho benefício. Como ia de justiça. E foi precisamente por isso que aqui vim ter, para que, depois de regresso a Corinto, eu possa colher algum proveito. Mas eu não irei residir com os meus parentes. Em casa algum. Meu filho, vê-se bem que não sabes o que fazes. Por que dizes isso, velho? Pelos deuses! Explica-te! Se é por esse motivo que não queres retomar a tua casa, Receio que Apolo venha a ser um deus que realmente diga a verdade. temes, pois praticar um crime de incesto em teu lar? É isso. Não somente, ó velho. O que me assusta. Sabes, por acaso, que esse receio absolutamente não se justifica? Como não? Pois se eles foram meus progenitores. Políbio nenhum parentesco de sangue tinha contigo. Que dizes? Políbio não era meu pai? Era o tanto como eu, nem mais nem menos. E como você explica que meu pai tenha sido para mim o que é um estranho qualquer? É que ele não era o teu pai, como eu não sou. E por que me considerava então seu filho? Porque há muitos anos ele te recebeu, de minhas mãos. E apesar de me ter assim recebido, queria-me tanto bem. Eu explico. Até então, ele não tinha tido filhos. E tu me tinhas achado ou comprado? Quando fui para ti entregue a ele? Eu te havia encontrado na gruta de Citron. Que fazias tu nesses lugares? Eu apacentava ali um rebanho montanhês. Eras então pastor? E trabalhavas por conta de alguém? Sim. E fui o teu salvador, meu filho.
E de que mal sofria eu quando me encontrastes em tão miserável situação? As articulações de teus pés poderiam dar prova disso. Mitigador, tu me recordas assim. Eu te desamarrei, tu tinhas as extremidades dos pés furadas. Que horrível cicatriz eu conservei, nesses primitivos anos. Daí provei o nome que te demos. Dize-me, pelos deuses, quem ordenou tal coisa? Meu pai ou minha mãe? Não sei dizer, mas aquele que te deixou em minhas mãos certamente saberá. Tu me recebestes então de ouro? Não me encontrastes abandonado? Não, foi um pastor que te entregou a mim. Quem é ele? Podes indicá-lo? Ele se dizia servo de Laios. Do antigo rei deste país? Precisamente, era um pastor desse rei. Vive ainda esse homem? Ser-me-á possível vê-lo? Vós, que viveis nessa cidade, certamente podereis responder melhor do que eu. Há entre vós quem conhece o pastor a quem ele se refere, ou que eu tenha visto no campo ou na cidade. Respondei, pois é este o momento em que deve ser esclarecido esse caso. Suponho que se trata do camponês que tu queres ver, mas Jocasta é quem pode certificar-te a respeito. Senhora, acreditas que o homem a quem mandamos há pouco chamar seja o mesmo a quem este mensageiro se refere? Quem te falou ele? Ora, não penses nisso. O que ele diz não tem importância alguma. É impossível que com tais indícios eu não descubra afinal a verdade acerca de meu nascimento. Pelas divindades imortais, se tens amor à tua vida, abandona essa preocupação. Já é bastante o que eu sei para me torturar. Tranquiliza-te. Mesmo que eu tivesse sido escravo desde 3 gerações, tu não serás humilhada por isso. Não importa. Escuta-me. Eu te suplico. Não insistas nessa indagação. Em caso algum desistirei de elucidar esse mistério. No entanto, é para teu bem que assim te aconselho. Acredito. Mas esses conselhos teus há muito me importunam. Infeliz. Tomara que tu jamais venhas a saber quem és. Afinal, vai ou não vai alguém procurar esse pastor? Deixei-me orgulhar-se de sua opulenta hierarquia. Ai de ti, mísero infeliz. Eis o único título que te posso dar. E nunca mais te tratarei de outra forma.